Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos mais um pouquinho na nossa história aqui de Atos. Vamos começar o capítulo de número 23. 23 de 1 a 10. Diz assim, olha: fitando Paulo os olhos no sinédrio, ele disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Eita, o negócio pegou fogo, né? Bom, nós vemos então que Paulo foi apresentado perante o sinédrio. Você já sabe o que é o sinédrio, né? Esse aqui é a grande assembleia, o sinédrio, que se reuniam ali então os juízes que estariam julgando causas religiosas, né? E aqui então Paulo, que era fariseu, nós já sabemos disso, né? Porque ele fazia parte dessa seita judaica, e ele conhecia muito bem o judaísmo, os meandros do sinédrio, até porque pode ser que Paulo tenha sido do sinédrio, tanto que aqui começa dizendo que Paulo fitou os olhos no sinédrio, ou seja, muitos dizem que aqui por duas coisas. Uma, que Paulo, por ter um problema ocular, que alguns dizem que ele tinha um problema de não enxergar muito bem, ele tinha que fitar muitos olhos, mas é muito mais provável que ele estava procurando no sinédrio algum conhecido do seu tempo, né? Só que lembre-se, já haviam passado 25 anos, né? E muito provavelmente aqueles anciãos da época de Paulo já haviam morrido, né? Mas talvez ele conhecia algum que era jovem na época e agora, 25 anos depois, pode ser que ele o conhecesse, né? Paulo sabia muito bem que o sinédrio era dividido entre fariseus e saduceus, e aqui nós não estamos falando só de uma divisão de doutrina, de pensamento. A gente vê que ele não era concorde. Então, metade do sinédrio pensava de um jeito e a outra metade pensava de outro jeito. Se a causa que viria era uma causa que não tocava na questão de anjos, de ressurreição, tudo ia muito bem, né? Mas Paulo aqui, com a sua inteligência, ele trouxe aqui um argumento muito interessante. Mas por que será que Paulo ele fez isso? Bom, muito bem, nós estamos vendo aqui, e é importante o começo, por isso que é importante a gente conhecer os detalhes que estão envolvendo a passagem. Paulo começa falando, e ele então senta ali e ele fala de igual para igual. Ele não se sentiu em nenhum momento desprezado ou menor do que eles, porque ele foi deste meio.
Então ele fala, ele já começa a sua explanação dizendo: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, Paulo, então, ele está ali como um réu. E então o que acontece? Ele já expõe que, porque todo mundo sabe que ele está sendo julgado por causa do cristianismo. Foi aí que ele foi levado. E ele sai na frente, fala, e ele diz que o que ele está fazendo é direção de Deus. Bom, nisso o sumo sacerdote Ananias manda bater na face. E aqui tem coisas interessantes para se entender. Por que Ananias, o sumo sacerdote, manda bater na face dele? Bom, primeiro, porque ainda não tinha sido dado autorização para Paulo falar. E ele estava ali como réu, né? Então, esse é um dos casos. E segundo, primeiro porque ele se sentiu afrontado, né? O sumo sacerdote. E segundo também, porque Paulo estava dizendo que ele estava limpo. Ele já estava ali dizendo: estou limpo da acusação de vocês. A acusação de vocês é mentirosa, porque eu estou no caminho de Deus, né? E quando Paulo recebe essa bofetada no rosto, na boca, isso é uma ofensa muito grande para um judeu. Esse bater na boca significa o que uma pessoa hoje jocosamente pode dizer assim: cale a boca, né? Então, bateram na boca dele. Quando Jesus cita isso: quando lhe baterem na face, não revide, ofereça a outra face. Ou seja, Jesus estava falando de uma ofensa grande, era muito ofensivo apanhar no rosto ou na boca, né? Então Jesus ensina que não revide, ofereça a outra face, deixem te humilhar, né? Paulo aqui, ele sai dizendo assim: olha, disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Ou seja, por que Paulo disse isso? Olha só aqui o que aconteceu. Ananias, ele era muito conhecido. Ele era muito conhecido pela sua grande maldade. Ananias, ele foi escolhido como sumo sacerdote pelo rei Herodes Antipas II, no ano 48. E todo mundo conhecia, a fama de Ananias era muito grande, porque Ananias era um homem sanguinário, um assassino. Ele mandava matar, olha, ele era sumo sacerdote, hein? Ele mandava matar as pessoas que se opunham a ele. Teve até um fato de que ele deixou os sacerdotes à míngua, passando fome. Por quê? Por causa dos dízimos. Os dízimos, irmãos, aqui, olha, é importante entender que os dízimos, eles sempre serviram para a manutenção do sistema religioso, certo? A gente fala muito hoje a questão do dízimo, a gente linka com pagamentos de contas de água, luz, telefone, mas o dízimo, ele era muito mais utilizado para a manutenção da vida dos sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles devotavam toda a sua vida, não trabalhavam, não tinham outro trabalho. Era um tempo integral para a obra, como muitos pastores o são assim ainda hoje. E então os dízimos eram para manter a família do sacerdote. E o sumo sacerdote aqui roubava os dízimos dos sacerdotes. Quando a gente vê lá em Malaquias se falando de roubo de dízimos, está citando muito esta prática. A prática não era do povo, é muito mal utilizado pelos pastores de chamar o povo de ladrão
quando não entrega os dízimos, mas não era, não. Ali Malaquias estava falando da corrupção dos sumos sacerdotes, que roubavam o dízimo, né? Que era para manter o sistema religioso. Isso é importante que seja falado. E Ananias era muito conhecido por ser um sem vergonha, um grande corrupto, que mandava matar as pessoas. Quando diz aqui assim que Paulo fala, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Ele está sendo irônico. Ele está sendo irônico, porque era muito conhecido Ananias. E aí ele cita a palavra, né? Eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque a lei... Ele cita a lei, Êxodo 22, 28, que diz assim, não falarás mal de autoridade do povo, né? Ele fala assim, eu não sabia disso. Porque ele está sendo irônico, porque ele já falou para Ananias, você, contra a lei, né, me manda ferir. Porque a lei a lei de Deus só permitia que fossem dados qualquer... julgamento físico ou qualquer pena física depois de julgamento, né? Paulo é muito inteligente. Então ele fala que assim, eu não sabia não, você é sumo sacerdote? Ou seja, ele está assim, falando, eu nunca ouvi falar de você. Ele está ofendendo ali o sumo sacerdote também, né? E aí ele cita a lei. Ele fala assim, eu conheço a lei, né? Não se pode falar mal de uma autoridade de Deus, né? Então, assim, Paulo está sendo irônico. Até nós podemos dizer, né, que Paulo não ofereceu outra face, não. Paulo foi para cima, né? É uma coisa interessante. Mas aqui tem uma profecia. Aqui tem uma profecia. E a profecia aqui é a seguinte. Ele fala assim, Deus vai te ferir, parede branqueada. Parede branqueada, ou mesma coisa que sepulcro caiado, nada mais é do que como um sepulcro, né? Um túmulo. Você olha por cima da terra, tá bonitinho, né? Tá arrumado. Até, por exemplo, aí, quando chega perto de finados, né? Muitas famílias mandam arrumar lá no cemitério os túmulos, né? Para ir fazer visita, né? Então, o que acontece? Por cima da terra está tudo bonitinho, mas e por baixo da terra, né? É só podridão, certo? É isso que Paulo está falando aqui para Ananias. Seu sepulcro caiado, parede branqueada. Por fora você é bela viola, mas por dentro é pão bolorento, né? Ou seja, está chamando ele de falso. E aqui a profecia diz aqui, Deus há de ferir-te. E isso aconteceu. Isso aconteceu 10 anos depois, quando o general Tito se preparava para estar invadindo Jerusalém, e quando destrói totalmente Jerusalém, o templo, né? O templo foi destruído pelo general romano Tito no ano de 70 depois de Cristo, né? Quando ele se preparava para entrar em Jerusalém, houve uma caçada a Ananias. E encontraram Ananias, sabe aonde? Dentro de um canal de esgoto. Porque havia uma infraestrutura em muitas cidades, nas grandes cidades, né? E ali o esgoto era canalizado de Jerusalém. E Ananias entrou dentro de uma... Ele foi para dentro, entrou dentro, desculpe, é uma redundância. Ele entrou como se fosse entrar num bueiro, mas o bueiro ele ainda leva a água da chuva. Ele entrou dentro de um canal de esgoto. Eita, você está vendo? Né? Então, a palavra de Deus se cumprindo. E ali ele é encontrado dentro do esgoto, ele é retirado dali, muito provavelmente pelos zelotes, que os zelotes eles eram também uma facção da sociedade, que eles eram até meio que considerados meio que terroristas, né? Inclusive Jesus chama como apóstolo um zelote, Simão o Zelote, né?
que eram pessoas ultranacionalistas, eles eram quase que terroristas. E diz então que a história, né? Flávio Joséfo diz isso nos seus livros A Guerra dos Judeus, e ele fala então que estes sicários são assassinos, que muito provavelmente tenham sido zelotes, retiram Ananias de dentro do esgoto e o assassinam, né? Então ali se cumpre aquela palavra profética que Paulo entrega então ali para Ananias. Bom, muito bem. E aí então, Paulo, naquela inteligência dele, ele sabendo que a assembleia era composta de fariseus e saduceus, e os saduceus não creem na ressurreição, Paulo ele fala assim, eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos. Aí isso ele já cutucou com vara curta os saduceus, e Ananias, o sumo sacerdote, era saduceu. Você está vendo que ele está cutucando a onça com vara curta. E aí então ele cutuca os saduceus se levantam, começa aquela brigaiada, os fariseus já ali naquele momento já absolvem ele, porque dizem, nós não achamos nesse homem mal algum. Uma briga lascada, o negócio ficou lascado, e aí então Cláudio Lísias tem que retirar ele de novo dali, né? Já retirou do meio do povo, agora já retira do meio do sinédrio, né? E Paulo sabe que ele está seguro junto com o preso, né? Junto aos soldados romanos, porque ele é cidadão romano, ele já rolou para si, né? Essa prerrogativa, né? E agora ele está lutando pela vida, né? Então é isso aí, essa passagem aqui é muito interessante, né? E amanhã então a gente prossegue aqui no versículo de número 11. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e amanhã nos vemos mais uma vez. A paz.